Meditação de hoje um pouco a respeito de sentimento. Eu quero falar sobre sentimento. Nós estamos vivendo numa época muito difícil e os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas vivem assim numa como que chama? Numa montanha russa, né? Altos e baixos. E o sentimento que eu quero falar hoje é um sentimento que todos nós já tivemos. Eu já tive, tenho, você que está me ouvindo agora, em algum momento da sua vida você já teve este sentimento. E qual é esse sentimento? É um sentimento de perda, é um sentimento de decepção, é um sentimento de desânimo, é um sentimento de impotência diante de uma situação. É um sentimento de tristeza profunda, né? Então, esse é o sentimento que todos nós já experimentamos e talvez alguém esteja até experimentando neste momento. Esse sentimento. E, geralmente, esse sentimento ele vem acompanhado de um motivo. E o motivo, muitas vezes, sou eu mesmo. Às vezes, você tem todos esses sentimentos em relação a você. Uma perda, uma decepção, desânimo em relação a você, em relação a algo que você fez ou, né, alguma situação que está ao seu redor. E muitas vezes também esse sentimento vem em relação a uma outra pessoa. Nos decepcionamos com outras pessoas, com as atitudes que outras pessoas tomam relacionado a nós mesmos ou relacionado à situação que envolve o momento em que estamos vivendo. Então, nós, a todo tempo, estamos sendo bombardeados por acontecimentos que nós mesmos causamos a nós mesmos ou que outros causam a nós. Isso é normal. Até aí, tudo bem. O problema fica o mais sério. Eu digo tudo bem, né, no sentido humano, né, porque nós somos humanos falhos. Mas o problema fica mais sério quando todos esses sentimentos são direcionados ou são devido ao nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes existem pessoas que chegam até nós conversando e falando, se abrindo conosco, e elas estão decepcionadas, elas estão desanimadas, elas se sentem impotentes, elas sentem tristezas profundas em relação ao relacionamento dela com Deus. E aí, quando acontece esse sentimento em relação a Deus, a coisa fica um pouquinho pior, e aí entra um outro sentimento que ainda ajuda a piorar a situação, que é a culpa. Muitas pessoas se sentem culpadas por terem esse sentimento em relação a Deus. Porque uma oração não foi atendida, ou porque algo não aconteceu como ele imaginava, como ela imaginava que deveria acontecer. E aí vem aquele sentimento de desânimo, de impotência, de tristeza profunda, de raiva até mesmo, né, de Deus. E aí bate um sentimento de culpa, porque, nossa, por que eu estou pensando isso? Eu sou uma pessoa que teme a Deus, que crê em Deus, e eu desenvolvo esse tipo de sentimento. Será que isso é correto? Será que não é? E aí vira uma situação desesperadora na vida de muitas pessoas. E eu decidi falar sobre isso, porque realmente é algo que tem acontecido com muitas pessoas e com a gente mesmo durante esse período. Na Bíblia, quando nós vamos para a Bíblia, nós encontramos também pessoas que passaram por esse mesmo sentimento.
Entre tantas pessoas, eu quero citar aqui o caso de uma família que morava lá numa cidadezinha chamada Betânia, um vilarejo, um local retirado. E era um local onde Jesus gostava de passar, muitas vezes, no final de semana para arejar a mente, para descansar. Era a família de Lázaro, Marta e Maria. Eles recebiam Jesus com todo amor, com todo o coração. Eles procuravam fazer o melhor para que Jesus estivesse ali bem atendido. Marta, uma mulher, como é que se diz, uma mulher que tinha o cérebro, o lado emocional, né? O nosso cérebro é dividido em duas partes. Um lado é o lado das emoções, né? E o outro lado é o lado mais assertivo, é o lado mais consciente, racional. Marta era uma mulher racional. Para Marta, as coisas tinham que fazer sentido. Tanto é que quando Jesus chega numa dessas idas, ele chegou antes do horário, Marta não estava com as coisas prontas e ela ficou totalmente agitada e nervosa porque ela tinha que preparar tudo. Jesus tinha chegado antes do horário, acabou chegando antes do horário. Maria, por sua vez, sentou-se aos pés de Jesus para ouvir histórias, enquanto Marta estava ali desenvolvendo todo o trabalho que deveria fazer, e ela, então, num dado momento, ela chama a atenção de Maria, né, e de Jesus, e diz, olha, pede para que ela venha me ajudar, para que as coisas possam terminar, tanta coisa para fazer, e ela ali ouvindo histórias. Então, para Marta, que era uma mulher racional, as coisas tinham que fazer sentido. Se não fizesse sentido para ela, não estava bem, e ela se incomodava muito com aquilo. Mas a parte importante dessa história que eu quero pegar aqui e meditar com vocês é justamente o momento em que Marta está tentando salvar a vida do seu irmão, que ficou doente, e ela tentou fazer de tudo para salvar a vida dele. Inclusive mandou uma mensagem para Jesus dizendo: olha, aquele a quem tu amas está enfermo. E a resposta que ele obteve desse pedido, dessa súplica, desse pedido de socorro, foi que a doença de Lázaro não era para a morte, mas sim para que o nome de Deus fosse glorificado e que o Filho de Deus fosse glorificado através dela. Então, Marta ficou feliz e talvez até tranquila, porque ela disse, olha, ela pensou, né? Não é para a morte essa situação. E muitas vezes nós oramos e pedimos a Deus e pedimos que nos ajude, e às vezes nós temos o costume de abrir a Bíblia, pegar um verso bíblico e o verso que fala para nós é algo positivo em relação àquilo que nós estamos pedindo. Só que o tempo passou e Marta e Maria também estavam lá, elas perceberam que o irmão não melhorava, pelo contrário, piorava. E, num dado momento, Lázaro morre. E aí eu fico imaginando o sentimento dessa mulher racional, onde para ela tudo deveria fazer sentido. As palavras de Jesus, olha, a doença do seu irmão não é para a morte, mas é para que o nome de Deus seja glorificado. Eu acredito que isso deve ter ficado na mente dela. E quando ela olha para o irmão morto ali, é um misto de sentimento de raiva, de decepção, de desânimo, de impotência diante da situação que estava acontecendo. Esses foram os sentimentos que eu acredito que Marta teve, por ela ser uma pessoa que para ela as coisas deveriam fazer sentido. E juntamente com isso vem aquele sentimento de culpa, será que eu estou certo, será que eu não estou? Que sentimentos são esses que nós temos diante de uma situação, ainda mais relacionada a alguém a quem a gente ama e que nós consideramos que é Deus?
E as coisas muitas vezes não acontecem do jeito e da maneira como nós imaginamos. E esse sentimento, muitas vezes, tem acometido muitas pessoas que passam por problemas, por situações assim. Essa era a situação de Marta e de Maria, uma outra situação completamente diferente, porque Maria era uma mulher totalmente emocional. E quando ela se depara com a morte do seu irmão, ela desaba completamente, emocionalmente desabada, lá derramada, desesperada, precisando de ajuda, precisando de amparo diante da situação que se apresentou naquela família. Durante o velório, eu tenho certeza que Marta observou e viu quantas pessoas vieram para ajudar. A cidade deveria ser uma cidade pequena e muitas pessoas vieram e participaram daquele velório e ajudaram ali como puderam. E Marta pôde ver muitas pessoas ali que Jesus havia curado até, né? Pessoas a quem ele havia atendido. No entanto, o irmão dela estava morto. Então, pense no sentimento que muitas vezes se abate na nossa vida diante de situações como essa. E essa é a experiência que todos nós já vivemos. Esse sentimento de impotência, esse sentimento de perda, esse sentimento que nos leva, muitas vezes, a uma tristeza profunda. Se nós nos aprofundarmos um pouquinho mais e olharmos mais alguns casos, e eu separei alguns aqui, de pessoas que tiveram esse mesmo sentimento. O caso de Davi, ele diz assim: sendo abatida minha alma dentro de mim. Salmo 42, 25. Nós temos Elias, que um dia disse para Deus, depois de ele ter matado mais de 400 profetas de Baal, ele recebe uma mensagem de Jezabel dizendo que ele iria morrer com toda certeza, ele iria morrer pelas mãos dela. E Elias, então, chegou um momento na vida de Elias que ele falou: olha, Senhor, chega, basta. Toma agora minha alma, põe um fim na minha vida, não aguento mais. Isso está lá em 1 Reis 19, verso 4. Nós temos o caso de Jonas, que falou: é melhor que eu morra do que eu vivo, do que ficar vivo. Jonas 4, 3. E se nós formos um pouquinho mais para o fundo, nós vamos encontrar Jesus dizendo: a minha alma está profundamente triste até a morte. Diante daquela situação, diante daquele peso todo que Jesus estava carregando. Então, muitas vezes, é o sentimento que nós temos. E a pergunta que fica é: será que esse sentimento é normal? Será que isso daí é algo que é normal? Ou nós estamos cometendo algum erro tendo esse tipo de sentimento, mesmo em relação a Deus? E o que fazer nessa situação? Existem duas coisas importantes que nós devemos fazer neste momento. Talvez você esteja passando pelo mesmo tipo de sentimento, né, que nós estamos descrevendo aqui, alguns deles: decepção, impotência diante de uma situação que não se resolve, né? E você ora, e você pede, você fala, mas a situação está ali. Aquilo não se resolve e isso vai trazendo um sentimento de impotência, um sentimento de tristeza profunda. O que fazer nessa situação? A primeira coisa que nós devemos fazer é aceitar exatamente como você é. Este é o primeiro ponto importante, é você se aceitar como você é. Algumas pessoas são mais fortes, outras são mais fracas, e isso não vai mudar, e Deus nos fez assim. O primeiro ponto é você entender. Existem pessoas que são emocionalmente fortes, existem pessoas que são emocionalmente mais fracas e ficam mais abaladas diante de situações.
Isso é algo normal. Quando Jesus vem, depois que Lázaro morreu e foi sepultado, Jesus aparece e ele manda chamar Marta e ele tem o primeiro contato com Marta. Marta, quando fica sabendo, vai até onde Jesus estava. Ele estava num local onde ele não avisou para ninguém, a não ser para Marta, porque os judeus estavam procurando para perseguir e para matá-lo. E ele então manda chamar Marta à parte, e Marta vai diante dele, e Marta olha bem para Jesus e diz assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, para ela, como eu disse, as coisas tinham que fazer sentido. Jesus não estava lá, por isso o irmão acabou falecendo e agora tudo estava perdido. Não tinha mais solução. E vejam que Jesus, ele conversa com essa mulher, ele é racional com ela. Porque ele fala: olha, Marta, você não crê, né, que todos aqueles que morrem e creem em mim voltarão a viver? E ele então começa a desenvolver uma conversa, um diálogo com aquela mulher racional. E ela: sim, eu acredito em tudo isso que você está falando. E eu acredito que você é o Messias que havia de vir. E nesse momento ela se retira e ela fala aos ouvidos de Maria que Jesus estava querendo falar com ela. E Maria então corre para falar com Jesus. Maria, quando ouve que Jesus está ali, ela sai correndo e se coloca aos pés de Cristo e começa a chorar. E em prantos ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então vejam a atitude de Jesus com essa mulher. Ele não recrimina Marta por ter aquele sentimento, e não também recrimina Maria por ter um sentimento emocional tão abalado. Tanto é que os judeus que estavam ali amparando Maria, mesmo depois do sepultamento do seu irmão, ainda existiam pessoas que estavam na casa cuidando da Maria, e ela, quando sai correndo para encontrar Jesus, eles também correm atrás, porque eles pensam que ela foi até o sepulcro para chorar. Tamanha era o descontrole emocional dela. Ela precisava que alguém estivesse ao lado dela. A gente não percebe isso em Marta, mas em Maria, sim. E ela se lança aos pés de Jesus e chora desesperadamente. E Jesus atende ali a Maria, só que ele não fala uma palavra com Maria. Só existe um verso na Bíblia que descreve o que Jesus fez naquele momento. Eu acredito que Jesus se abaixou no chão onde ela estava, e a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus se identificou, ele se relacionou com os sentimentos de Maria naquele momento, como se relacionou com os sentimentos de Marta naquele momento. Então, por isso que eu digo para você que o primeiro momento, a primeira coisa é você aceitar quem você é, do jeito que você é, com os seus sentimentos. E não carregar um sentimento, talvez, de culpa por ser assim. E o segundo ponto importante para resolvermos essa questão desse sentimento é louvar a Deus, mesmo que você não sinta vontade de fazer. Porque nesses momentos nós não sentimos vontade de cantar, nem de louvar, nem de glorificar a Deus. Nós estamos tremendamente machucados e não sentimos essa vontade. Mas é neste momento que devemos fazer o nosso exercício, fazermos ali com que a nossa mente entenda que mesmo estando neste sentimento, que é normal de um ser humano, eu posso ainda, mesmo assim, glorificar e louvar o nome do meu Deus. Ah, mas eu não estou com vontade. Ore a si mesmo. Cante a si mesmo. Fale a si mesmo. Eu contei para vocês a história de uma outra vez que nós falamos aqui. Eu contei a história daquela senhora que se converteu, que
era do centro de Umbanda e ela acabou se convertendo. Essa mulher, esses dias agora, perdeu o seu filho. Ele faleceu com leucemia, infelizmente. Eles tentaram de tudo. Os médicos tentaram fazer tudo o que podiam, mas infelizmente não conseguiram salvar. Esse rapaz era o filho mais velho dela e era o único que estava faltando se batizar. E ela orou muito por ele e pedia muita oração para que a gente pudesse orar por ela, por ele, para que ele pudesse se batizar. E ele aceitou a Jesus, se batizou. E depois ele teve o problema da leucemia e acabou falecendo agora, faz pouco tempo. E no dia que ele faleceu, ela entrou em contato conosco. Ela estava lá no Ceará, ele mora lá com a esposa e o filho, e ela estava lá e ela ligou de lá para a gente. E ela deu a notícia para a gente, e ela disse, olha, ele acabou de falecer. E a voz daquela mulher tinha uma dor muito grande, um sentimento de impotência, um sentimento que machucava de fato e de verdade naquele momento. Mas ela disse assim, depois que ela contou exatamente o que aconteceu com o filho, ela disse o seguinte, olha, eu quero neste momento louvar a Deus, eu quero glorificar a Deus, eu quero glorificar o meu Deus, porque Ele sabe o que faz, e embora esteja doendo muito essa situação, eu quero louvar o nome de Deus por isso. Em meio àquela dor terrível, aquela mulher estava ali louvando a Deus, sem forças até para falar, mas ela estava glorificando a Deus. Isso é um exercício que não é fácil, mas é possível e nós podemos fazer. Eu vi o testemunho dessa mulher fazendo isso. E devemos entender o seguinte, que dependemos inteiramente de Deus. Existem situações que você não pode fazer nada. Você só pode depender da vontade de Deus. E você tem que se colocar nas mãos de Deus e esperar dele, porque é só dele que vem a salvação, só dele que vem o livramento, só dele que vem o perdão, o livramento. Então não existe outro meio. Se você já tentou todos os meios, Marta havia tentado tudo. Tenho certeza que, como uma boa cozinheira que era, ela deveria ter tentado todos os medicamentos naturais que ela conhecia para salvar o irmão. Mas não, nada resolveu. Ela teve que confiar e esperar na vontade de Deus. Existe uma coisa importante que nós não devemos esquecer nunca. As bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus tem para dar para você, ele não avalia o seu sentimento. O que ele avalia é o quanto você significa para ele. Então, quando Deus tem que abençoar a sua vida, ele não faz uma avaliação, bom, eu vou ver aqui, naquele dia ela ficou com raiva, naquele dia ela ficou desanimada. Não, Deus não tem esse pensamento quando ele quer te abençoar. O pensamento de Deus é o quanto você significa para ele. E se você quiser saber o quanto você significa para Deus, olha para a cruz do Calvário. Jesus Cristo deu o Filho dele para morrer em seu lugar. Mesmo antes de você o conhecer, mesmo antes de você saber que ele, de fato, de verdade existia e que ele pudesse fazer alguma coisa por você. Olha para a cruz e você vai ver o tamanho do amor de Cristo por você. O quanto você é importante, o quanto você vale para Deus. E hoje, como mais um dia, graças a Deus, né? Nós temos mais um dia que Deus está nos concedendo com vida. No dia de hoje, eu quero que você pense o seguinte, embora você não possa ver Jesus pessoalmente, ele está aí ao seu lado. Ele está ao meu lado. Mesmo que você não consiga ver, mesmo que você não esteja vendo solução no momento para algo
que você precisa resolver. Ele está pronto para carregar o nosso fardo. Ele está pronto para te ajudar. E eu quero deixar um verso aqui com vocês, que é o Salmo 55, verso 22, que diz o seguinte: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Porque, como ele disse para Marta, ainda que você morra, você tornará a viver. Então, essa é a nossa esperança. Nós somos cristãos, nós temos sentimentos, como todos os seres humanos têm. Nós, muitas vezes, ficamos, como se diz, atormentados ou até atordoados por causa de coisas que acontecem ao nosso redor, ou pessoas praticam, ou situações que acontecem que sejam do nosso controle. Mas uma coisa nós temos que ter em nossa mente: temos que confiar em Deus. Não temos outra alternativa. Só existe uma. Não adianta você confiar no governo, não adianta você confiar no seu melhor amigo, não adianta você confiar em pessoas e seres humanos que muitas vezes não podem resolver o seu problema, mas confia os teus cuidados, os teus problemas, as tuas necessidades ao Senhor, e Ele te sustentará. Jamais Deus permitirá que um justo seja amado. Então, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Que mesmo em meio à luta e provas e provações que nós passamos aqui, que nós possamos, através da nossa fé, da nossa crença em Deus, depositar toda a nossa confiança em Deus, e mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós possamos louvar o nome dEle, engrandecer o nome dEle e esperar nele, porque não existe outro meio a não ser o Deus que nós acreditamos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, é o meu desejo e a minha oração. Amém.